O casamento nem sempre é 50-50, e isso é algo que Michelle Obama já admitiu abertamente. Mas longe dos holofotes, seu casamento com Barack foi realmente equilibrado? Após meses de rumores, aparições públicas canceladas e uma tensão crescente, Michelle finalmente veio a público com a verdade chocante. Os boatos sobre a separação foram apenas o começo. O que ela revelou sobre suas dificuldades e o verdadeiro motivo da crise vai te deixar sem palavras. Fique atento, porque essa revelação está prestes a mudar tudo. Por mais de 3 décadas, os Obamas foram admirados como um casal poderoso. À medida que se aproximam do seu aniversário de pérola, muitos os veem como o exemplo definitivo de um amor duradouro. Mas, embora sua imagem pública reflita força e união, seu relacionamento nem sempre foi perfeito. Como qualquer casal, eles enfrentaram desafios. Apesar de já terem ocupado os cargos de presidente e primeira-dama do ZKOICOA, no fim das contas, são apenas 2 pessoas lidando com os altos e baixos do casamento. No entanto, poucos sabem que esse relacionamento quase nem começou. A história deles teve início em 1989, no escritório de advocacia Sidley Austin, em Chicago, onde Michelle foi designada para ser mentora de Barack. Na época, ele tinha 28 anos e ela 25. Desde o primeiro encontro, Barack ficou encantado. A revista The Oprah Magazine mais tarde o citou dizendo: "Lembro-me de ter ficado impressionado com o quanto ela era alta e bonita." Completamente fascinado, ele a convidou para sair, mas Michelle recusou várias vezes. "Eu não estava interessada em namorá-lo", admitiu em sua autobiografia, Minha História. "Eu era sua mentora e tinha prometido a mim mesma que não namoraria. Estava muito focada na minha carreira para pensar nisso." Mas Barack não desistiu. Ele viu algo especial em Michelle e não estava disposto a abrir mão tão facilmente. Eventualmente, ele deixou o escritório e tentou novamente. Dessa vez, ela aceitou. O primeiro encontro foi simples, mas inesquecível. Compartilharam um sorvete e deram o primeiro beijo sentados na calçada. A conexão entre eles só se fortaleceu, culminando no casamento em 1992. 6 anos depois, nasceu a primeira filha, Malia, seguida por Sasha em 1901. Quando Barack fez história em 2008 como o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos, sua família se tornou uma das mais reconhecidas do mundo. Os holofotes sobre eles eram intensos e, com essa atenção, vieram desafios. Conciliar uma carreira de alto perfil, criar os filhos e lidar com o constante escrutínio público impôs uma pressão inegável sobre o casamento. Em uma entrevista franca com Gayle King no CBS Mornings, Michelle falou abertamente sobre essas dificuldades. Ela comentou sobre uma declaração que fez em 2022, quando admitiu que houve uma década em que se sentiu desconectada de Barack. "As pessoas acham que estou sendo mesquinha quando digo isso", afirmou no Revolt TV. "Mas houve 10 anos em que eu não suportava meu marido. Sabe quando? Quando as crianças eram pequenas." Ela reiterou esse sentimento a King, destacando que períodos difíceis fazem parte do casamento. "Se tivemos 20 anos incríveis e 10 difíceis, eu aceitaria essa proporção sem hesitar", disse. "O casamento é difícil, e é por isso que falo sobre essas coisas. Muitos casais jovens desistem dos relacionamentos porque não entendem que os desafios fazem parte do compromisso. Desde que deixaram a Casa Branca em 2017, os Obamas expandiram sua influência além da política, moldando debates por meio de livros, palestras, podcasts, documentários e ações filantrópicas. Enquanto constroem seu legado, também abraçam uma nova fase da parentalidade. Sasha, 23, se formou recentemente em sociologia, enquanto Malia, 26, está deixando sua marca na indústria do entretenimento. À medida que as filhas traçam seus próprios caminhos, Barack e Michelle seguem equilibrando sua atuação impactante com a vida em família.
Embora suas filhas agora sejam independentes, eles ainda abraçam seus papéis como pais. Michelle descreveu Barack como um pai típico e preocupado, lembrando em uma entrevista à revista People: "Você tem esses pensamentos estranhos de pânico, imaginando que suas filhas estão vivendo nesse mundo bagunçado, então surgem ideias absurdas que você sente a necessidade de compartilhar. Lembrem-se, não andem sozinhas à noite." Como as filhas vivem na Califórnia, Barack frequentemente lhes envia e-mails sobre preparação para terremotos. Michelle acrescentou: "Ele manda muitos artigos e todos lemos e damos risada." Após mais de 30 anos de casamento, eles mostraram que honestidade e expectativas realistas são fundamentais para um relacionamento forte. Embora nem sempre tenham sido perfeitos, continuaram apoiando um ao outro. No entanto, especulações recentes sugerem problemas no casamento, com rumores de que podem estar caminhando para o divórcio. Relatos afirmam que os preparativos para a separação já estão em andamento. Um desdobramento que, se confirmado, seria uma das separações mais chocantes da história recente dos Issaiua. Segundo o RadarOnline.com, a ausência de Michelle na posse de Donald Trump, em 20 de janeiro, apenas intensificou os rumores. Um comunicado do escritório do ex-casal confirmou a presença de Barack nas cerimônias do 60º aniversário da posse presidencial, mas esclareceu que Michelle não compareceria. Essa não foi a primeira vez que sua ausência levantou suspeitas. No início deste mês, ela também não esteve presente no funeral do ex-presidente Jimmy Carter, supostamente devido a um conflito de agenda. Embora esses eventos não confirmem um divórcio, alimentaram especulações sobre o estado do relacionamento do casal. A relação dos Obamas começou em 1989, quando se conheceram em um escritório de advocacia em Chicago. Eles se casaram em 1992 e construíram uma vida juntos, criando 2 filhas enquanto navegavam pela vida pública. No entanto, o fato de não terem sido vistos juntos em eventos recentes tem gerado discussões online. Na plataforma X, muitos usuários têm especulado sobre o casamento. Um comentou: "Acredito que Barack e Michelle Obama estão se divorciando. Acho que a aparente insatisfação de Barack com sua esposa merece mais atenção." Outro questionou: "Onde está a Frente Unida?" Enquanto alguém afirmou diretamente: "Barry e Michelle estão se divorciando." Alguns comentários associaram as recentes ausências de Michelle aos rumores. "Há boatos de que Michelle e Barack estão se divorciando, por isso ela não foi ao funeral de Carter e não comparecerá à posse", afirmou um usuário. Outros sugeriram uma motivação política, com alguém escrevendo: "Michelle Obama está sendo incrivelmente mesquinha, ou ela e Barry estão se divorciando, então não podem comparecer juntos." Em meio às especulações, alguns saíram em defesa do casal. Michelle Obama está claramente fazendo uma declaração política deliberada, mesmo que eu não saiba nada sobre o casamento deles. Ela nunca anunciaria um divórcio no funeral de Jimmy Carter, argumentou um usuário. No entanto, uma fonte próxima ao casal supostamente afirmou que ambos estão se preparando para seguir caminhos separados. Depois de anos sacrificando-se pela carreira dele, Michelle agora está priorizando a si mesma. Eles já estão vivendo separados, disse o informante. O divórcio será discreto e adiado. Eles não querem admitir publicamente que o casamento fracassou. A ausência de Michelle no funeral de Carter intensificou ainda mais as discussões. Em Washington, D.C., Barack, 63 anos, compareceu sozinho, sentado entre Donald Trump e Melania, ao lado de George W. Bush e Laura. Todos os 5 ex-presidentes vivos estavam acompanhados de suas esposas, exceto Michelle. Uma fonte próxima à situação observou: "Michelle sempre foi do tipo que comparece e desempenha o papel, não importa o que estivesse acontecendo nos bastidores." Faltar a posse de Trump apenas reforçou as especulações. Michelle, 61 anos,
deixou Barack comparecer sozinho, o que muitos viram como um sinal de crise. Ela sempre colocou o dever acima dos sentimentos pessoais, mas não desta vez, comentou um insider. Este é um sinal claro de que ela está se afastando da vida que levou por décadas. Se os Obamas seguirem com o divórcio, seria a primeira vez na história que um ex-presidente dos Estados passaria publicamente por uma separação. Segundo uma fonte, as tensões entre Barack e Michelle vêm se acumulando há anos, e um dos maiores conflitos teria surgido do desejo de Barack de que Michelle concorresse à presidência. Ela recusou categoricamente, e desde então, ele supostamente a culpa pela vitória de Trump. Eles brigam desde o dia da eleição, como cães e gatos, coisas realmente venenosas, afirmou a fonte. Ela já fez tantos sacrifícios que é completamente injusto e irracional esperar que volte para a agitação de Washington depois de ter servido tão obedientemente por tanto tempo. Seria como enfiar uma faca e ainda culpá-la pela vitória esmagadora dos republicanos. A fonte acrescentou que, embora Michelle provavelmente tivesse chances de vencer se concorresse, ela simplesmente não tem a ambição ou o desejo pelo poder. Após anos de serviço público, ela acredita que já fez o suficiente. Tem sido intenso e desconfortável de várias maneiras, e isso foi a gota d'água para ela no casamento, continuou a fonte. Embora o público os veja como um casal forte e unido, Michelle já falou abertamente sobre os desafios da relação. As pessoas acham que estou sendo implicante ao dizer isso, mas houve 10 anos em que eu não suportava meu marido, admitiu em uma entrevista anterior. Sabe quando? Quando as crianças eram pequenas. Eu pensava, isso não é justo, enquanto passávamos uma década tentando construir nossas carreiras e, ao mesmo tempo, nos preocupando com escola, com quem fazia o quê e tudo mais. Agora, pessoas próximas a Michelle acreditam que ela chegou ao seu limite. Segundo um informante, ela está cansada de sempre ter que ceder. Por anos, ela colocou os objetivos de Barack à frente dos seus, mas esses dias acabaram, disse a fonte. O casal, antes inseparável, agora está planejando cuidadosamente futuros separados. Eles construíram um império juntos, e dividi-lo não será fácil. A especialista em linguagem corporal Judy James analisou fotos de Barack e Michelle em sua mais recente aparição pública, um jantar em Los Angeles, em meados de dezembro. Em entrevista ao Daily Mail, ela observou que Barack caminhava atrás de Michelle em vez de ao lado dela, parecendo sério e distante. Ao saírem do restaurante e caminharem até o carro, não houve sinais de carinho ou conversa, destacou James. Não havia indícios de conversa ou proximidade entre eles, continuou. Michelle parecia relaxada e feliz ao caminhar até o carro, mas não houve gestos ativos de união para as câmeras. Já Barack tinha uma expressão mais séria, quase sombria, enquanto andava atrás dela. James também apontou que, embora Michelle tenha sorrido para as câmeras, sua expressão mudou assim que se sentou. Barack, ao lado dela, permaneceu com um semblante fechado. Embora seja comum que celebridades mantenham expressões neutras diante dos fotógrafos, a falta de interação entre eles chamou atenção. A especulação aumentou com a ausência de Michelle no funeral de Jimmy Carter, em 9 de janeiro, alegando conflito de agenda. Depois, em 20 de janeiro, foi confirmado que Barack compareceria sozinho à posse de Donald Trump, com um comunicado de seu escritório informando que Michelle não estaria presente. O anúncio não ofereceu mais explicações, apenas afirmando que Barack participaria do evento, enquanto Michelle não. Uma fonte do Page Six sugeriu que Michelle não se sente obrigada a demonstrar unidade com Trump. Ela sempre foi genuína e autêntica, afirmou o informante. Ela é muito seletiva sobre onde e como aparece. Enquanto isso, as redes sociais continuam fervilhando com especulações sobre o casamento dos Obamas. Um usuário escreveu: "Acho que Barack e Michelle Obama estão se divorciando. A aparente insatisfação de Barack com a esposa merece mais atenção.
outro questionou: onde está a Frente Unida? A jornalista Megyn Kelly recentemente comentou sobre os rumores em torno do casamento de Barack e Michelle Obama em seu podcast, onde abordou diversos temas, incluindo a especulação sobre um possível divórcio. Durante a discussão, ela analisou a linha do tempo de como esses boatos começaram e ganharam força, afirmando: parece que esses rumores estão ganhando força. Kelly observou que a ausência de Michelle no funeral do ex-presidente Jimmy Carter já havia levantado suspeitas, mas sua decisão de não comparecer à posse de Donald Trump apenas aumentou as especulações. Ela também mencionou a jornalista e autora Jessica Reed Krause, que escreveu sobre os boatos em uma publicação no Substack em 15 de janeiro, além de Meghan McCain, que insinuou ter recebido informações semelhantes. Uma jornalista no programa de McCain teria afirmado que repórteres sérios lhe disseram que os rumores de divórcio eram legítimos. Kelly acrescentou: não me lembro de um divórcio presidencial na história moderna. Não tenho ideia se isso é verdade, mas, se for, seria um terremoto político para o Partido Democrata e para o país inteiro. Apesar da intensa especulação, muitos saíram em defesa dos Obamas, descartando os rumores como infundados. Alguns sugerem que as ausências de Michelle se devem a escolhas pessoais ou razões políticas, e não a problemas conjugais. Outros alertam contra tirar conclusões com base em rumores não verificados nas redes sociais. No dia 30 de janeiro de 2025, Michelle Obama abordou indiretamente as especulações ao publicar uma mensagem significativa no Instagram. A ex-primeira-dama, de 61 anos, destacou um projeto que ela e Barack estão desenvolvendo juntos, anunciando planos para homenagear Hadia Pendleton, uma jovem tragicamente assassinada em 2013, pouco depois de se apresentar na segunda posse de Barack Obama. No anúncio, Michelle revelou que o Obama Presidential Center criaria um jardim memorial em Chicago para preservar o legado de Pendleton. Hadia tinha um espírito notável que nunca será esquecido, e Barack e eu estamos ansiosos para homenagear sua memória, escreveu, referindo-se notavelmente a Barack como meu marido. Com o casamento de 32 anos sob escrutínio público, alguns interpretaram essa mensagem como uma forma sutil de reafirmar seu vínculo. No entanto, relatos continuam sugerindo que o casal está vivendo separadamente, alimentando ainda mais as especulações sobre um divórcio. Uma fonte que falou ao radaronline.com afirmou que Michelle agora está priorizando suas próprias necessidades após anos sacrificando-se pelos objetivos de Barack. Outro informante alegou que os dois já seguiram caminhos distintos e estão se preparando para um divórcio discreto e sem alarde. Esses rumores ganharam força depois que Michelle não compareceu à posse de Trump, enquanto Barack esteve presente. Sua ausência no funeral de Carter, supostamente devido a um conflito de agenda enquanto estava de férias no Havaí, também levantou questionamentos. Para aumentar ainda mais as especulações, surgiram boatos sobre um suposto envolvimento de Barack com a atriz Jennifer Aniston. Embora nem Barack nem Michelle tenham abordado essas alegações, fontes afirmam que as tensões entre eles pioraram após um grande desentendimento, quando Michelle recusou-se a concorrer à presidência. Uma fonte disse ao radaronline.com: ele tem culpado Michelle pela vitória de Trump desde então. Suas conversas pós-eleição teriam sido marcadas por tensão, com Michelle se sentindo abandonada e frustrada com a reação de Barack. Michelle há muito tempo tem sido franca sobre as dificuldades em seu casamento. Em entrevistas anteriores, admitiu que os primeiros anos foram especialmente difíceis, principalmente enquanto criavam seus filhos pequenos. Apesar desses desafios, ela sempre destacou o compromisso mútuo e a importância do trabalho conjunto para manter a relação. Quais são seus pensamentos sobre essa situação em desenvolvimento?
Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações exclusivas.